Moçada, eu tô até com medo de fazer esse vídeo, porque pra conseguir capturar o quão incrível é esse arco, eu, sem brincadeira, acho que eu vou ter que pedir ajuda divina aqui, porque realmente é complexo o bagulho. Faz muito tempo que eu não leio um arco tão bom que consegue me deixar de queixo caído tantas vezes seguidas, cara. O bagulho é surreal. Mas é isso aí. Hoje eu vou trazer pra vocês a minha review cega de Vinland Saga. E só pra explicar rapidinho pra você que não entendeu essa parada de review cega, é meio que assim, esse termo vem lá da gringa, blind review. É um estilo de vídeo onde as pessoas que estão fazendo a review nunca viram absolutamente nada da obra em questão. E sinceramente eu acho que isso fica muito mais legal do que uma review comum. É um formato mais interessante, sabe? E eu vou estar cobrindo Vinland Saga por arcos. Então eu espero que vocês curtam esse formato novo que eu vou estar testando aqui no canal. E se vocês curtirem, eu posso trazer mais dele com outros mangás e animes, tudo que vocês quiserem. Bom, mas agora que vocês já entenderam tudo certinho, sejam muito bem-vindos ao Cenário Transparente. E essa é a minha review cega do arco da guerra de Vinland Saga. Só pra situar vocês, eu vou estar falando do mangá aqui, mas eu vou usar as cenas do anime pro vídeo ficar mais dinâmico, interessante, tá ligado? Não ficar só aquelas páginas de mangá passando no fundo. Eu inclusive vi o anime também, mas eu curto muito a arte do mangá pra esquecer ela totalmente, então eu tenho que fazer ela presente nesse vídeo também. O arco já começa fazendo jus ao nome, uma pequena batalha, se a gente comparar com as guerras que vão ter futuramente, de duas tribos francas, e os caras que estão tentando invadir estão levando a pior, já que essa fortaleza é protegida por um rio, e como não tem como colocar nenhum barco ali por conta do terreno, os caras da fortaleza só precisam se preocupar com proteger o portão principal, já que ninguém consegue atacar eles pelos flancos. Só nessas primeiras páginas a gente já vê qual vai ser a pegada desse arco. Guerras, obviamente, e principalmente estratégias, porque enquanto os invasores derrotados estão batendo em retirada, a gente vê um grupo de homens observando a distância e dando foco principalmente para um cara em especial, Askeladd, o líder daquele grupo. E cara, que introdução massa, porque a gente não tem noção nenhuma de quem ele é ou do que ele é capaz. É a primeira vez que a gente tá vendo ele, e o mangá já apresenta ele com esse olhar de superioridade, olhando pra baixo sobre aquelas pessoas, aqueles soldados derrotados, e ele já tem um plano, ele já ganhou aquela batalha antes mesmo de começar. O mangaka e escritor Makoto Yukimura sabe muito bem como introduzir os seus personagens, e meu Deus, como ele cria personagens fantásticos. Mas vamos focar aqui, senão eu vou ficar emocionado e vou dar spoiler do meu próprio vídeo, né? Askeladd quer roubar as riquezas daquele vilarejo e ele tem um plano. Então, ele chama Thorfinn, o protagonista da obra, para intermediar uma negociação com o exército que estava perdendo. Quando vemos Thorfinn pela primeira vez, já dá pra notar logo de cara que ele não gosta nada do Askeladd. Ele tem esse olhar sério e carregado que mesmo para um garoto já dá pra ver que esses olhos viram muita coisa. Mas o que? Bom, por hora a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que o Thorfinn obedece às ordens e vai fazer o que o seu líder mandou. Conseguindo negociar com aquele rei que, meu Deus, mano, que design é esse? O cara saiu diretamente do Berserk, é isso? Dá um berret na mão do homem aí que ele vai fazer um estrago. E a negociação é um sucesso, apesar que esse reizinho esperto aí quer passar a perna neles e ficar com o tesouro só pra si mesmo. Mas coitado, ele não sabe como que ele tá se metendo. Askeladd e seus homens vão atacar ao amanhecer, e enquanto um grupo de soldados alheio a tudo aquilo toma conta dos barcos, eles veem a cabeça de um dragão emergindo da floresta. E claro que não é um dragão, é bem mais absurdo. O mangá então corta pro dia seguinte, onde eles estão se preparando pro ataque, mas nada de reforços ainda. Então Thorfinn diz pro rei atacar que logo menos ele vai entender. O rei obedece e nesse momento tá dando tudo errado. Eles estão perdendo, o Thorfinn dispara pra cima do general porque ele quer levar sua cabeça por uns motivos que vocês logo menos vão saber, e o rei vendo aquilo acha que ele tá sendo traído. Mas quando ele menos espera,
Os caras trouxeram o barco no braço, meu amigo. E eles disparam pra cima do forte, vencendo sem muitas dificuldades. Cara, é completamente absurdo isso. Eu acho muito legal o mangá ter essa abordagem dos vikings e conseguir mostrar essa brutalidade muito na cara. Porque, mano, que outro exército levaria um barco no braço, no meio de uma floresta? Se não os vikings, não é mesmo? O que brilha aqui nessa parte é o Thorfinn lutando. É a primeira vez que a gente consegue ver do que ele é capaz. E olha, ele é capaz de muita coisa pra quem usa só 2 adagas. Conseguindo arrancar a cabeça do general, mas deixando ela cair no rio do castelo, porém ele pula logo em seguida pra pegar. Aí ele acaba sumindo por um tempo, mas logo menos ele volta. Enquanto isso, o rei tá entrando no forte porque ele quer pegar os tesouros que ele conquistou. Só que ele fica surpreso com a velocidade que ele foi feito de trouxa, porque é claro que o grupo do Askeladd já saqueou tudo que tinha ali e eles já estão metendo o pé. Mas a fuga é interrompida porque do nada o Thorfinn joga a cabeça do general no barco e entra junto. Então ele clama a sua recompensa a Askeladd. Ele quer uma luta contra ele. Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. É meio confuso, eu diria, já que ele é um soldado dele. Eles então marcam a batalha pra quando eles estiverem seguros na vila deles. E vão embora dali sem muitos problemas depois disso. Esse primeiro capítulo é mega introdutório. Na verdade, essa primeira metade do mangá é completamente introdutória. Ela só visa desenvolver os personagens e fazer com que a gente entenda as suas motivações. Principalmente a desses dois. O Thorfinn, um garoto de 17 anos que não sabemos muito até então, e o Askeladd, que não só a gente não sabe sobre ele, como nenhum de seus homens sabem nada sobre ele. O cara é um mistério da cabeça aos pés, mas beleza, né? Nada que eu nunca tenha visto em Berserk. Eu só acho realmente estranho uma parada no design dele. Ele usa essa armadura aí, ela é bem diferente de todas as outras, vocês não acham? Mas, bom, deixa quieto. Ambos são o principal foco dessa metade do arco, com o mundo todo rodando em volta deles. Quando eles chegam nessa vila, esse lugar seguro, o mangá sinceramente me surpreende, porque ele é muito bem humorado. Eu, sinceramente, não tava esperando isso de um mangá que nem esse, sei lá. A obra é cheia dessas graças, e isso é muito maneiro, porque não fica forçado nem nada, além de dar uma boa quebrada no clima tenso que os arcos têm. Depois de um tempo de diálogo e mostrar alguma coisinha aqui e ali, a batalha deles tem início. A princípio parece que o Askeladd tá levando a pior, mas aí ele começa a falar do pai de Thorfinn com um bom de um desdém, viu? E isso provoca ele. E quando Thorfinn cai na provocação, a gente vê essa expressão do Askeladd. Ele já sabe que ele ganhou, mas ele não para, ele continua provocando Thorfinn. Askeladd é um personagem baixo. Ele sabe como controlar as pessoas e manipular elas por além da sua espada. Ele sem dúvida é um estrategista, mas ele também é um desgraçado em muitos outros quesitos. Thorfinn então perde, bem feio inclusive, e fica sozinho no barco enquanto os outros festejam. E a gente descobre que esse barco é o barco do seu pai. Por algum motivo, Thorfinn não quer fazer parte de nada mais que o necessário com aquele grupo. Como se ele estivesse ali contra a sua vontade. Logo em seguida, nós vemos uma visão do seu pai aparecer na frente dele. Então a gente já entende ali que, ele morreu. Ó, já vou avisar aqui que não se apeguem a ele, beleza? O homem vai partir, todo mundo já sabe disso. Não quero ninguém emotivo aqui, inclusive eu. Eles têm uma breve conversa e Thorfinn vira uma criança enquanto eles conversam. O seu olhar vingativo foi embora naquele momento. E isso mostra que, a gente tem muita coisa pra saber ainda. Então, o mangá faz um flashback 10 anos atrás. Nesse flashback, nós conhecemos diversos personagens da família do Thorfinn. Thors e Helga, os pais de Thorfinn. Ylfa, a irmã mais velha dele. E Leif, que apesar de não ser da família do Thorfinn, vale a pena citar ele aqui. Ele é um homem bem peculiar, que veio de terras distantes e conta algumas histórias para as crianças de uma terra linda, chamada Vinland. Olha aí, os caras falaram o nome do mangá. Nessa parte a gente pode ver melhor o pai de Thorfinn. Ele era um homem alto e imponente, porém muito gentil. Quando um escravo foge e quase morre congelado, Thors o resgata, fazendo o máximo possível para não deixar ele morrer. Um tempo depois, Halfdan, o dono desse escravo, aparece. Ele é um homem frio e bem maldoso, que tá ali pra pegar ele de volta só pra torturar ele e fazer com que ele seja um exemplo de medo pros outros escravos. Mas então Thors oferece 8 ovelhas por ele. Mesmo sabendo que ele já ia morrer, ele ainda abre mão de
8 ovelhas. Eu sei que dar ovelhas pode parecer meio bobo, mas esse mangá se passa no século XI, então essas coisas eram muito mais valorizadas naquela época. Halfdan então pega as ovelhas e vai embora, mas logo em seguida acontece o que a gente estava esperando. O homem realmente morre. Thors então faz um funeral digno pra ele. E, pô, Thors, eu tô tentando aqui não me apegar, mas tá ficando difícil, né? Tu não tá colaborando. Nesse momento a gente tem um desenvolvimento dos personagens muito legal. A sua filha não entende o porquê dele ter feito aquela barganha claramente ruim, fica irritada e começa a chorar. Logo depois do capítulo ser fechado com esse painel. Cara, a arte desse mangá não tá pra brincadeira. Desde os painéis simples até os mais complexos, todos eles são muito lindos de se olhar. Eu sabia que o mangá tinha um peso, que ele era bom, mas caramba, eu acho que eu não tava esperando isso. Falando um pouco mais sobre o desenvolvimento do personagem do Thors, ele é um homem que não quer violência. Ele dá valor à vida e diz que depois da sua filha nascer, ele sentiu medo nos campos de batalha. A sua filosofia de um verdadeiro guerreiro começa a ser desenvolvida aí. Ele odeia a morte e odeia a guerra. Ser um guerreiro pra ele é lutar pelos motivos certos e não matar à toa. Ele vai contra essa tradição que o povo dele tem, de que morrer no campo de batalha é uma coisa certa, é algo pra se ter orgulho. Tanto que nessa parte, quando Floki, um general do exército de Jon, aparece e recruta ele pra uma batalha em vingança da morte da irmã do rei, essa é a expressão que Thors faz pro convite. Ele não tá nada feliz. E é exatamente por essas coisas que eu expliquei agorinha. Ele já tem as suas batalhas ali. Ele já é um guerreiro naquele lugar. Mas se ele não for, todo o vilarejo dele vai ser atacado. Ele não tem nem escolha. É matar ou matar. Contrapartida a ele, todo mundo tá empolgado pra ir batalhar. Apesar de nenhum dos jovens da vila nunca ter lutado em um campo de batalha dessa proporção antes. E principalmente o seu filho, Thorfinn. Ele é o que mais quer ir pro campo de batalha. Só que ele só tem 7 anos nessa época do mangá. Mas como a criança teimosa que ele demonstra ser, ele tenta pegar escondido uma adaga no baú de seu pai. Mas o Thors chega a tempo. Chega furioso também. E olha, esse diálogo aqui é muito forte, mesmo que seja mega simples. Thors pergunta, quem é o seu inimigo? Thorfinn diz que é Halfdan. E ele responde, você não tem inimigos. Ninguém no mundo é seu inimigo. Claro que Thorfinn não entende nada e sai irritado dali. Pra logo em seguida a gente vê que ele se escondeu dentro do barco porque o seu pai não deixou ele ir junto. Mas agora que o moleque tá ali, né, vai fazer o quê? Seguindo com a história, enquanto eles velejam, eles iam parar em uma vila que tem 2 desfiladeiros ao redor. Mas eles são emboscados. Floki não queria a ajuda de Thors, ele queria matar ele. E ele contrata um mercenário que vocês já conhecem para fazer o serviço. Thors está encurralado e não tem escolha senão lutar. E é o que ele faz. Só que só com as mãos. Ele não chega nem a sacar a espada contra nenhum daqueles homens, derrotando eles sozinho, sem nenhuma dificuldade. Inclusive derrotando Bjorn, o braço direito de Askeladd, que tinha comido um cogumelo Berserker, que é aqueles cogumelos que deixam os vikings enfurecidos e aumentam a sua resistência e força física. Mas pro Thors isso não tem a menor diferença. Depois de derrubar metade da sua tripulação, Thors desafia Askeladd para um duelo, e se ele vencer, ele vai embora com seus homens, e se ele perder, Askeladd vai poder fazer o que quiser com eles. De acordo com as condições, a luta deles começa. Askeladd é rápido e usa o navio para conseguir dar um ataque surpresa em Thors, mas não vai muito bem. Dali pra frente, Thors não se segura. O duelo acaba como vocês imaginariam, ou quase, que mesmo com tudo isso, o Thors não o mata. Bjorn aproveita a chance e pega o seu filho como um refém, então Thors não tem escolha, a não ser dar a sua vida em troca da liberdade deles. Thors nunca mataria um homem na frente do seu filho. Ele não seria esse exemplo pra ele. Pô, eu falei que eu não ia me apegar aqui, mas... Caramba, Thor, precisava acabar assim, né, mano? Gostava tanto de você. Thorfinn fica enfurecido, triste, é um mar de emoções correndo na sua mente de uma vez. Ele não sabia o que dizer ou o que sentir. O único fato era o que o seu pai havia partido. E com ele, a inocência de uma criança também. E esse é o olhar que o Thorfinn dá pra gente. Um olhar repleto de ódio. Ódio por aquele que matou seu pai e ele mesmo jurou vingança. Agora sim a gente entende por que Thorfinn desafia o Askeladd para os combates. Ele quer matar ele como forma de vingança. Como Askeladd não é nada burro, ele vê o potencial que o Thorfinn tem e usa da sua raiva e honra para manipular ele, fazendo com que ele faça tudo o que ele mande. Vou tirar esse momento aqui para ser sincero com vocês. São poucos os mangás que tem muito diálogo que eu fico mais ansioso pros diálogos do que pras batalhas em si. Não é tipo um Jujutsu Kaisen da vida, que eu só queria ver treta e meio que o plot não me prendia tanto. Mas aqui não é bem assim.
Tudo que eles falam tem um peso. Os personagens, as mortes, as personalidades, as relações, tudo isso é cativante demais, cara. Além das reviravoltas que ainda vão vir. O mangá é sobre vikings, isso eu não tenho dúvida. Mas também é sobre humanos com sentimentos, na maioria das vezes. Que nem nessa parte, onde logo depois do flashback, o mangá corta pro Thorfinn na Inglaterra fugindo de soldados. E ele não acaba muito bem. Então ele é resgatado por essa mulher inglesa, que cuida e protege ele. Ela protege como se ele fosse seu filho. A gente então descobre que ela perdeu seu filho John, e isso responde porque ela tem um apego tão forte no Thorfinn, porque ela não superou e ela vê ele como um filho. E ela não é a única, ele sente algo parecido também, mandando ela correr dali, falando em até inglês pra ela conseguir entender, já que ele é norueguês. E logo depois dá um sinal pro exército de Askeladd atacar. Enquanto ele espera os barcos atracarem, ele é parado por soldados, mas mata todos eles sem nenhum problema. O real problema aí é que a mulher que tava cuidando dele vê o que ele fez. E vê essa expressão nada inocente. Ele fica meio chocado quando vê ela e manda ela fugir, porém ela só consegue retribuir com lágrimas. Thorfinn sem dúvida fica sentido com aquilo, mas ele tem que superar, ele não pode se importar com aquilo, porque é assim que começa o envolvimento deles na guerra contra a Inglaterra. Se tu tá cansado, recupera o fôlego porque não tem tempo nem pra respirar. Logo em seguida já vem mais guerra. Cara, sinceramente eu nunca vi um arco tão literal quanto esse. Olha, se eu tenho alguma reclamação pra fazer sobre a obra, é essa. São personagens demais, sendo apresentados quase sem espaçamento de tempo nenhum. Eu entendo a razão disso, já que eu li o arco todo, e vocês vão ver mais pra frente, mas poderiam deixar um pouco mais devagar, sabe? Bom, de todo modo, a gente tá aqui por um motivo, pra conhecer o Thorkel, um bufão enorme que adora batalhar contra guerreiros fortes e se aliou com o exército de Londres pra estar lutando contra outros vikings fortes que nem ele. E por dinheiro também, né? Ele é visto como um traidor pelos outros vikings, mas ele é tão alto astral e curte ficar fazendo graça que o pessoal releva isso facinho com o tempo. Outra coisa que ele também é forte. Meu Deus, como esse homem é monstruoso! Ele destrói os barcos sozinho, jogando troncos inteiros neles. E como o Askeladd claramente estava ali no meio, vocês já sabem quem ele vai mandar pra cuidar do caso, né? Exatamente o nosso loirinho favorito. A luta no mangá é bem dinâmica, mas eu vou ter que dar crédito pro anime aqui, porque as lutas no anime são muito mais maneiras de se assistir, sem sombra de dúvida. Ao decorrer da luta, eu diria que o Thorfinn não tá nos melhores estados, mas ele consegue fugir dali e ainda por cima leva 2 dedos do Thorkel junto. Porém, vocês pensam que o Thorkel vai se importar? Não, ele não tá nem aí. Na real, ele adorou a luta e fala que mal pode esperar pra continuar ela no futuro. Cara, eu gosto muito do Thorkel, eu espero realmente que não sacaneiem ele nos outros arcos. Daí pra frente só tem mais alguns poucos personagens que a gente vai conhecer pra fazer parte do plot principal desse arco. O rei Swain, que nunca vemos o rosto dele, só no finalzinho do arco. O jeito que o mangaka fez pra gente ver ele como uma autoridade, porque não somos dignos nem de olhar nos seus olhos. Ragnar? Não, esse daí não. Esse gordinho aí, o servo do príncipe Canute. Ele é meio que um pai dele, ele criou ele a vida toda. E Willibald, um Frey, que eu vou estar chamando aqui de Frey, porque é mais fácil. E eu gosto muito desse personagem, inclusive. Daí pra frente o mangá começa a tomar rumo por uma guerra imensa que vai acontecer. E não só guerra de bater de frente um com o outro. Não, aqui não, meu amigo. Aqui a guerra é no melhor estilo Death Note, com um tentando ler o próximo movimento do outro. Que nem esse rei aí, o rei Swain, ele é um desgraçado que mandou o príncipe Canute com um exército pra bater de frente com os homens de Thorkel e obviamente não acabou bem. Ele, Ragnar e o Frey foram feitos de refém, mas não era muito bem o que o rei queria. Ele na real queria que o Canute morresse, pro único sucessor do trono ser o seu irmão mais velho, já que o Canute não era visto como uma pessoa que conseguiria herdar e comandar um reino. Bom, pelo menos é o que eles acham. Askeladd, tendo essas informações, vai em direção aos homens de Thorkel, pra conseguir ter o príncipe pra si mesmo e clamar uma recompensa muito maior do que ele esperava. Isso é o que ele diz pros seus homens, né? Não é bem isso daí que acontece na real não, viu? As inúmeras reviravoltas vão começar daí pra frente. Vocês vão ficar de queixo caído que nem eu inúmeras vezes. Pode esperar, meu amigo. Eu espero que estejam gostando desse formato de vídeo novo que eu tô trazendo aqui pro canal. Eu sinceramente tô adorando o mangá e eu quero fazer muitos mais vídeos nesse estilo. Tipo Akira, Gantz e por aí vai. Bom, mas por hoje é isso aí. A gente se vê terça com vídeo novo e sexta com a parte 2 e final desse vídeo aqui. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu vejo vocês semana que vem. Até a próxima e tchau!